Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje estamos com o Tenente-Coronel Daniel Davis, veterano de combate em 4 missões e apresentador do popular podcast Daniel Davis Deep Dive. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Sempre um prazer estar aqui, Glenn. Muito obrigado. Então você tem acompanhado o caso da Venezuela bem de perto. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela, sequestraram Maduro e sua esposa, e agora Trump diz que a América vai administrar a Venezuela, mesmo que o governo ainda esteja de pé, exceto pelo presidente. Como você avalia toda essa missão? Quero dizer, quanto às conquistas táticas, em termos de execução, não dá para negar que tudo correu bem. Mas antes que todos comecem a se parabenizar, isso não faz muito para resolver a questão da estratégia mais ampla. O que realmente acontece agora? O que foi alcançado até o momento? Sim, essa é a questão que eu temo ter recebido atenção demais pequena. O que vem depois? Ok, sim, de uma perspectiva militar, deixando de lado a moralidade e a legalidade, foi um sucesso impressionante. A forma como foi conduzida provavelmente superou as expectativas deles. Havia muitas chances de dar errado, e não deu. Pode-se dizer que taticamente foi uma operação excelente. Mas uma operação tática desvinculada da moralidade e da legalidade é por si só um problema. Na verdade, pode-se até dizer que o sucesso pode acabar minando o personal desgrão nacional no futuro. E quando você analisa a legalidade disso, especialmente, há muitas pessoas aqui nos Estados Unidos hoje, e na verdade, desde que isso aconteceu no dia 3, se esforçando ao máximo para afirmar que isso é legal, que não viola o direito internacional, não viola a Constituição, não viola a Lei dos Poderes de Guerra de 1973 e todas essas coisas. Isso é um absurdo. É simples e claro. É contra o direito internacional. É contra a Constituição e é contra a Lei dos Poderes de Guerra de 1973, a lei americana. Eu não me importo com o que Maduro supostamente tenha feito. Eu não me importo com o que ele possa ou não ter feito com drogas ou qualquer outra coisa. Isso é um problema. Deixe-me reformular. Eu me importo com isso. Mas existem outras maneiras legais de lidar com isso. E isso significa que, se você está seguindo o Estado de Direito, nem sempre pode fazer tudo o que quer. Você pode dizer, bem, eu quero simplesmente ir lá e pegar o Maduro. Mas existem leis que nos impedem de fazer isso. Ele é o chefe de Estado. Quer achemos que foi legal ou não, quer achemos que a eleição foi fraudada ou não, isso nem é relevante. Ele é o presidente daquele país, o presidente legalmente reconhecido. Se há um problema interno, o povo da Venezuela pode resolver isso, assim como o povo do nosso país pôde decidir se a eleição de 2020 foi legal ou não. Nenhum outro país pode ter vir e corrigir isso. Nós fizemos isso por conta própria e lidamos com a situação. Obviamente, o dia 6 de janeiro de 2021 foi um dia feio, mas também lidamos com aquilo. Agora, imagine se alguém tivesse usado aquilo como justificativa. Dissesse algo como, a democracia americana está desmoronando. Não podemos correr o risco de todas essas armas nucleares caírem em mãos erradas. Vamos ter que intervir e colocar as coisas em ordem, ou algo assim. Isso soa absurdo à primeira vista, não menos absurdo do que o que fizemos na Venezuela, porque a justificativa é ainda mais fraca. Maduro e Chávez antes dele estão no poder há bastante tempo. Sua vice-presidente, que agora é presidente interina, Rodrigues, também ocupa cargos há muito tempo e serviu em diferentes governos, etc. Então, não há nada de novo em nada disso. E todas essas alegações de que isso tinha a ver com narcoterrorismo, não há nenhuma verdade nisso. A afirmação de que eles estão matando 300 mil americanos em primeiro lugar é factualmente fraudulenta. Não é verdade. São cerca de 75 mil, que já é um número alto, mas o número alegado não é verdadeiro. E a grande maioria desses casos vem de drogas da Colômbia e do México. A China e a Índia, ironicamente, o que a maioria das pessoas nem sabe,
estão muito mais envolvidas nas overdoses letais que sofremos. Quase nenhuma delas vem da Venezuela. Portanto, não há verdade nisso. Esse é o primeiro ponto aqui. E essa ideia de que podemos simplesmente ir e capturar o líder de outro país porque nossos tribunais o indiciaram em 2020 é novamente simplesmente ignorar que o direito internacional existe. E não há nada em nossa lei que diga que, porque indiciamos alguém, podemos simplesmente ir lá, apreendê-lo à força e matar 40 pessoas naquele país no processo. Se você faz isso, então precisa se perguntar, bem, como dizemos a Vladimir Putin que ele não pode ir e capturar Volodymyr Zelensky, porque ele foi condenado nos tribunais deles, é considerado terrorista nos tribunais deles. Ou alguém, em qualquer um de vários países, poderia dizer, ei, olhe para Benjamin Netanyahu, ele é um acusado de crime de guerra, é acusado de genocídio. Então alguém pode simplesmente entrar em Israel e capturá-lo, ou se ele estiver em trânsito em algum lugar, podem capturá-lo no meio do caminho ou algo assim? Não, quer dizer, dá para imaginar pessoas dizendo, bem, boa sorte tentando isso. Talvez. Mas o precedente foi estabelecido, categoricamente, de que agora dizemos que se o seu país, a sua lei, indiciar alguém, o que é diferente de condenar, você pode simplesmente ir lá e capturá-lo pela força das armas. Como podemos agora dizer a qualquer outro país que eles não podem fazer isso? Não podemos. Perdemos todo tipo de autoridade moral com o que temos feito. E agora, ao declarar abertamente que estamos assumindo o controle físico da empresa, ou o controle político do país, ao dizer que eles devem fazer o que mandamos, ou vamos matá-los, mais deles, e ao tomar o controle físico do petróleo com o qual estamos ameaçando fazer isso, e se não obtivermos esse controle, então voltaremos com força militar. Esse é o comportamento de um tirano e de um poder ditatorial. Agora, as pessoas não gostam de ouvir isso em relação aos Estados Unidos, e especialmente os americanos. Isso só vai deixá-los de pelos arrepiados. Sinto muito que você se sinta assim. Nossas ações exigem uma avaliação precisa do que estamos fazendo. É aí que estamos. E me preocupo que Trump tenha preparado todo tipo de terreno para que possamos estar indo em direção ao Irã. Pode ser o próximo. Colômbia, México, Groenlândia, de todos os lugares. A lista de alvos parece continuar se expandindo e as pessoas continuam falando com ele, dizendo na televisão americana, sim, o senhor está certo, presidente, continue. Quero dizer em algum momento, Glenn, temo que um monte de outros países finalmente comece a se unir e diga, precisamos trabalhar juntos militarmente, ou eles virão atrás de nós. E acho que as chances de um conflito global estão simplesmente disparando agora enquanto as pessoas aplaudem e comemoram. No aspecto jurídico, essa insistência em chamar isso de prender Maduro, você não pode capturar o presidente de outro país e chamar isso de prisão. Gosto dessa comparação, porque se os tribunais da Venezuela declarassem que Trump, Hegseth ou Rubio eram criminosos, isso não tornaria legal que eles fossem lá e sequestrassem seus líderes. Não faz muito sentido. Mas o direito internacional tem uma função, especialmente na área da guerra. Ou seja, mesmo no jogo da guerra, em que essencialmente os matamos uns aos outros, todos têm interesse em manter algum tipo de direito internacional para conter isso, para criar uma estrutura que limite os excessos. Mas quais são as principais consequências agora? Porque, se essa é a nova realidade, nem há mais tentativa de se esconder atrás de alguma aparência liberal democrática, de apoio à democracia. Se for apenas algo como, bem, esse é o nosso petróleo, queremos de volta, ou esses são narcoterroristas, então ele não é um líder legítimo, nós decidiremos quem é legítimo, nós governaremos o país. Então, uma vez que o direito internacional é destruído dessa forma, como outros países começarão a agir? Além de, como você disse, talvez tentar equilibrar coletivamente os Estados Unidos. O que, é claro, não é do interesse da América. And I'll tell you, I worry that
Vou te dizer, eu me preocupo que o presidente possa estar pensando, olha, acabamos de demonstrar que podemos entrar com uma operação realmente precisa, matar um monte de gente, pegar o que quisermos, sem sofrer baixas. E agora estamos dizendo a vocês, ao resto do país, ao vice-presidente, às outras pessoas em posições de poder, é melhor se alinharem ou voltaremos para fazer mais. Entrar numa operação de cerca de 1h30 para capturar um homem e sair é um processo muito diferente de dizer vou usar força militar para obrigar alguém a cumprir um objetivo político e um sistema de governo. Você precisa ter tropas em solo. Estou falando de centenas de milhares, não de 15. Um monte mesmo. E é preciso ter toda a infraestrutura que vem junto com isso. Se você tentar fazer tudo de forma barata e apenas disser, vamos lançar um monte de bombas e se eles não obedecerem, paciência, então o que vai fazer depois? Veja, eu me preocupo que a Venezuela possa dizer, sabe de uma coisa, vamos resistir. Se vocês quiserem começar a nos bombardear, esperamos que não façam, mas não vamos submeter a isso, mesmo que tenhamos que entrar em guerra com os Estados Unidos. Se eles calcularem, Glenn, se os líderes da Venezuela pensarem, sabe de uma coisa? Estou analisando o equilíbrio de poder. Estou observando o quanto vocês já estão sobrecarregados em todos esses lugares. A guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel lutando contra todos os grupos com quem está em conflito, esses 11 bilhões de dólares que vocês acabaram de dar ou prometer a Taiwan. Não acho que vocês tenham capacidade para entrar numa guerra conosco. Acho que vocês gastariam tudo muito rápido e depois não conseguiriam ir muito além. Acho que podemos suportar essa tempestade. Se eles calcularem isso e disserem, estamos dispostos a pagar esse preço inicial, o preço que certamente pagariam com nossa primeira barragem de mísseis que cairia lá, bem, não dá. Não podemos fazer isso. Então, se o blefe de Trump for desmascarado aqui, estaremos em uma situação terrível. Estou dizendo a você. Sim, eu costumo me referir ao Trump como o presidente das frutas ao alcance da mão. Ou seja, ele faz grandes ameaças, como no caso do Panamá. Achei aquilo eficiente. Não moral, nem nada disso. Mas ele simplesmente ameaçou que iríamos retomar o canal do Panamá à força, e então o Panamá teria que reagir oferecendo algumas concessões. E de repente, sabe, eles se afastam um pouco dos chineses, oferecem algumas concessões aos Estados Unidos em termos de trânsito, e aí se pode declarar vitória em casa, dizendo, bem, no passado estávamos em declínio porque tínhamos líderes fracos. Eu sou forte, agora estamos vencendo. Mas, novamente, só dá para jogar esse jogo algumas vezes antes que o resto do sistema internacional comece a despertar e tomar providências. E claro, ser bem-sucedido demais, como você sugeriu, pode ter um preço se isso encorajar ainda mais o governo Trump. Achei interessante que ele mal havia terminado a missão na Venezuela, antes de mencionar a possibilidade de fazer algo contra a Colômbia, e depois também em relação à Groenlândia, como você disse. Por que você acha que a Groenlândia foi associada tão de perto à Venezuela? Porque muitas pessoas na Dinamarca, sabe, não aplaudiram, mas aprovaram o que os Estados Unidos fizeram na Venezuela. Mas quando se veem sendo comparadas, como se devêssemos fazer algo semelhante, tomando a Groenlândia, elas ficam muito ofendidas e começam a falar sobre direito internacional, como se isso fosse um valor muito importante para elas. Então, como você vê o papel da Groenlândia neste momento? Sabe, por algum motivo estranho, e só podemos especular, alguém deve ter chegado ao ouvido do Trump logo no início e dito, cara, a gente precisa tomar a Groenlândia. Não bastava já termos bases militares lá e um bom relacionamento de cooperação com a Dinamarca e a Groenlândia. Isso já existia há bastante tempo. Mas alguém disse, não, isso não é suficiente, precisamos de mais. Precisamos de controle total. E de alguma forma Trump respondeu, vamos fazer isso. Então só podemos especular por que alguém falou isso para ele. Mas o que sabemos é que deu certo,
e agora ele ficou obcecado com isso. Isso foi no começo do governo e depois meio que ficou adormecido por um tempo. Aí ele parou de falar sobre o assunto e passou a se concentrar em outras coisas que estavam acontecendo no Oriente Médio, etc. E eu pensei, ok, bem, isso foi só um capricho passageiro, algo em que ele não manteve o foco por um tempo e depois desapareceu. Mas agora, de repente, acho que quem colocou essa ideia na cabeça dele, da primeira vez, voltou e disse, ok, agora, por causa desse precedente que criamos ao entrar na Venezuela, provamos que estamos dispostos a agir. Então agora podemos voltar e ameaçar de novo tomar a Groenlândia. Talvez eles façam como o Panamá fez, simplesmente nos deem, e não precisaremos tomar nenhuma outra medida. Só teremos que ameaçar. E sabe, é isso que estão fazendo agora, falando em destruir Cuba também, ou com a Colômbia. Isso já soa um pouco mais como ação. Na verdade, ontem à noite, no Air Force One, Trump foi questionado sobre a Colômbia e lhe perguntaram diretamente: "Você está dizendo que vai haver uma ação militar contra a Colômbia?" E ele respondeu: "Parece uma boa ideia para mim." Isso é o mais próximo que ele chegou de confirmar. Mas é bem direto. Sim, estou pensando nisso. E então, sabe, a mesma questão com o México. Eles vêm falando sobre isso há muito tempo também. Meu grande medo é que, quando você começa a colocar esse tipo de coisa na cabeça, começa a pensar, tudo que eu faço dá certo. Consegui o canal do Panamá, capturei Maduro aqui, vou pressionar todos esses outros países da América do Sul e agora talvez eu consiga a Groenlândia de graça só ameaçando. Você vai ficando cada vez mais confiante, achando que não pode fracassar. E claro, isso é apenas um exagero potencialmente catastrófico. E eu estou dizendo, tudo o que é preciso é talvez a Venezuela, alguém simplesmente se impor e dizer, sabe de uma coisa? Eu não me importo com o que vocês vão fazer conosco. Nós não vamos ceder, nós vamos lutar. Ou a Dinamarca dizer, vocês vão lutar contra nós se tentarem tomar a Groenlândia. Algo assim. E então, de repente, ficamos presos em uma situação em que ou temos que assumir uma posição embaraçosa e subordinada e recuar, ou temos que fazer algo ainda pior e dizer, bem, agora eles me desafiaram e eu vou ter que revidar e bater forte. E você vê toda a comunidade internacional, toda a forma como o mundo tem se mantido unido, realmente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, simplesmente se despedaçar. Quero dizer, há muito em jogo aqui, na minha opinião. Se você fosse fazer uma previsão, para onde acha que o governo Trump iria seguir? Qual é a abordagem estratégica mais ampla que o orienta? Seria essa a ideia de uma nova doutrina Monroe? Impedir que outras grandes potências tenham, não colônias, mas laços econômicos e uma presença forte. Qual é a lógica por trás disso? A doutrina Monroe foi inicialmente direcionada contra os países europeus, basicamente dizendo, fiquem fora do nosso hemisfério, deixem esses países em paz para que possamos proteger as nações ao nosso redor. Essa era a doutrina Monroe. Ela não foi criada para que tivéssemos controle sobre eles. Agora, ela está sendo deturpada e virada de cabeça para baixo. Somos nós que queremos ter domínio e controle físico sobre as entidades políticas da América do Sul. Isso é uma perversão da doutrina Monroe, a doutrina Trump, ou a doutrina Don, ou seja, lá no que ele a transformou. É estranho e distorce o que realmente acontecia no passado. E quando você pergunta bem o que vem depois, quer dizer, me parece que estamos quase felizes em tentar sufocar Cuba até a morte. Parece que Marco Rubio vai usar a influência que estamos ganhando com a Venezuela para interromper todo o petróleo que eles vinham fornecendo a Cuba e para destruir o regime. Fazemos isso desde 1962, quando impusemos as primeiras sanções, e depois veio Castro e tudo aquilo nos anos 60. E agora é como se fosse, bem, é isso que fazemos. É mais do que absurdo. É ofensivo quando ouço um monte de ex-funcionários da NSA, quando ouço outras pessoas afirmarem que Cuba é uma ameaça.
Nos Estados Unidos, Glenn, eu estive em Cuba. Fui numa viagem cristã com algumas igrejas locais e eles mal conseguem comer, mal têm comida. Eles não têm um exército que mereça esse nome. Afirmar que isso representa uma ameaça aos Estados Unidos, ou que o governo comunista de lá é uma ameaça para nós, é uma vergonha humilhante, porque eles não são uma ameaça para ninguém. Eles mal conseguem se manter de pé agora. Não há motivo para termos todas essas sanções. E, mesmo Coase, teve gente desejando finalmente destruir o regime comunista em Havana. E agora estamos vendo como Diana Conklin. E eu acho que sabe, provavelmente se você perguntar qual será o próximo alvo militar, pode muito bem ser o Irã. Porque sabe, com Netanyahu vindo aqui há poucos dias, Trump voltou a olhar para o Irã e dizendo, ei, talvez tenhamos que derrubá-los de novo. Quando você observa o poder militar, suspeito que esse possa ser o próximo. Porque uma coisa que você precisa entender sobre o que aconteceu com a Venezuela é que isso foi, como o general Kenney mencionou, algo preparado durante meses. Nós vimos, acho que foi no começo de agosto, quando começamos aquele reforço militar que culminou em 3 de janeiro. Se forem fazer outra ação militar, seja com Cuba, o que não imagino que estejam planejando, acho que vão apenas tentar estrangulá-los economicamente até a morte. Mas se você ao menos pensar em fazer qualquer coisa no México ou na Colômbia, vai ter que manter todo esse poder de combate lá e ainda vai precisar reforçá-lo. Depois vai começar a fazer um novo conjunto de ensaios, alguns dos quais já vimos sendo realizados até mesmo às claras. Mas para fazer isso, e possivelmente fazer algo no Irã, nós não temos força suficiente para isso. Não temos munição. Podemos acabar sendo arrastados para guerras que não conseguimos sustentar. E eu rezo para que nenhuma dessas coisas aconteça. Mas essa é a minha preocupação. Primeiro com o Irã e depois com outra coisa. Se esses navios e tudo mais permanecerem lá, então me preocupo com algo na Colômbia ou no México. É tão contraintuitivo, é contraproducente. Se você olhar para um país como a Colômbia, eu estive lá muitas vezes porque tenho família lá. Eles são quase como um pouco da Polônia na América Latina. Sempre foram muito próximos dos Estados Unidos, se alinharam a eles. Mas agora, mesmo que elejam um novo presidente com inclinação na direção oposta, uma grande parte do país ficará alienada depois de ser ameaçada com um ataque. O mesmo acontece com a Venezuela. Quando se remove um precedente, também se alimenta muito ressentimento entre a população. E mesmo pessoas que são críticas a Maduro em toda a América Latina, seja no Brasil, não ficam satisfeitas em ver esse tipo de crítica. Sim, e nós nem sequer falamos sobre a Rússia ou a China. A China tem muitos investimentos, muito dinheiro em jogo na Venezuela, e há muitas dúvidas sobre o que vai acontecer com isso se assumirmos o controle do governo. Não consigo imaginar que tanto a China quanto a Rússia simplesmente fiquem passivas, dizendo, que pena, vocês nos venceram de novo. Acho que perdemos tudo e todo o investimento que fizemos. Vamos perder isso também. Não consigo imaginá-los sendo passivos nesse sentido. Então, posso imaginar que, neste momento, eles estão esperando para ver, porque até agora o regime de Maduro ainda está totalmente no comando e intacto. Apenas ele foi retirado, mas todo o sistema e o governo que ele tinha continuam lá. Portanto, muita coisa vai depender do que acontecer nas próximas semanas e meses sobre o governo e o quanto de controle conseguiremos. Mas, se isso começar a prejudicar os interesses chineses, duvido que eles aceitem ir passivamente. Em termos de repercussões imprevistas, é claro que o que isso fará aos Estados Unidos também é uma questão à parte. Mas estamos ficando sem tempo, então teremos que tratar disso na próxima vez. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado por me receber, Glenn. Eu literalmente agradeço.